Informações garantem que o Corinthians quer 700 milhões de reais e mais as correções para fechar o novo contrato pelos Number Whites da Neoquímica Arena. Treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti deverá dar oportunidades ao paredão Hugo Souza na próxima data FIFA e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fluminense fora de casa, buscando a vitória para não ficar próximo novamente do Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fluminense fora de casa, buscando a vitória para não voltar a se aproximar do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Fluminense, jogo que acontecerá às 21 horas no Maracanã e será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre a partida, em seguida houve ativação na academia e os atletas partiram para o aquecimento no campo 1. O treinador Dorival Júnior organizou duas atividades de enfrentamento em espaço reduzido no campo 2 e para finalizar tiveram repetições de cobranças de faltas. Corinthians que volta a campo hoje pelo Brasileirão após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil no meio da semana, necessitando de vitória. Nesse momento estamos na 12ª colocação do Brasileirão com 26 pontos. A primeira equipe dentro do Z4 tem 22, então em caso de derrota poderemos nos aproximar novamente da parte de baixo da tabela. Dorival novamente terá muitos desfalques. Ranieri, Charles, Martinez, Memphis, Carrilho, todos problemas de lesões, além do Breno Bidon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, ele ganha reforços. O Matheus Bidu, que cumpriu suspensão no derby contra o rival, está de volta. André Ramalho ficou de fora do jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, além do Ángel Romero e o Félix Torres, que voltaram dos compromissos com suas respectivas seleções. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Maicon, Rian, Mateuzinho, Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Guinegão e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro que o Corinthians tem necessidade de vitória. Vamos enfrentar o Fluminense, equipe que tem 2 pontos na nossa frente e 2 jogos a menos. Então, o Corinthians não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Estamos sim classificados para a semifinal da Copa do Brasil, mas para ter tranquilidade para quando chegar as decisões, é importante ter uma sequência de vitórias no Brasileirão. Por quê? O Corinthians escapando de vez da parte de baixo da tabela, o Dorival terá tranquilidade para mesclar, fazer alguma coisa assim, pensando em poupar quando chegarem esses jogos decisivos da Copa do Brasil. Então, vencer hoje o Fluminense, um adversário direto, com jogos a menos do que nós, será importantíssimo. O Dorival mais uma vez terá que se virar para montar a equipe. Eu acredito que ele vai entrar no esquema parecido que ele entrou no meio da semana, com o Angileri caindo até como um 3º zagueiro, Matheus Bidu espetado, o Mateuzinho também funcionando como ala, Dorival buscando alternativas mediante a tantos desfalques. Mas tem que se virar, como eu disse, o Corinthians necessita vencer nessa partida de hoje. Necessitamos ter uma sequência de vitórias no Brasileirão. E eu, particularmente, acredito que o Corinthians tem condições de fazer um grande jogo hoje no Maracanã e voltar da casa do adversário, voltar do Rio de Janeiro com 3 pontos na bagagem. E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza, que finalmente deverá ganhar a sua primeira oportunidade no gol da seleção brasileira. É isso mesmo, Hugo Souza está sendo convocado frequentemente desde que o Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico da seleção brasileira.
O Hugo Souza mesmo, que nessa última data FIFA foi para os compromissos com a seleção brasileira. Na última partida contra a Bolívia, o Corinthians fez um planejamento especial para o retorno dele, um voo exclusivo para ele. Ele voltou a tempo para jogar o jogo da decisão da Copa do Brasil na noite da última quarta-feira. Hugo Souza, como eu disse, vem sendo convocado frequentemente, mas até o momento ele ainda não ganhou nenhuma oportunidade no gol da seleção. Tem ficado no banco de reservas, mas na próxima data FIFA isso deve mudar. Próxima data FIFA que será em outubro. E quem disse isso que pode mudar é nada mais nada menos que o treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, que na próxima data FIFA dará oportunidade ao Hugo Souza. Vamos para as palavras dele. O Hugo eu gosto muito como goleiro, tem personalidade, caráter, é muito grande e creio que nos próximos jogos podemos pensar em dar oportunidade para que possa se acostumar à equipe. Palavras do Carlo Ancelotti à ESPN. Então, Hugo Souza finalmente deve ganhar seus minutos, sua oportunidade na seleção brasileira na próxima data FIFA. Vamos torcer para que o nosso paredão realmente tenha essa oportunidade. A minha opinião quanto a essas palavras do Carlo Ancelotti é a seguinte: vou ser bem sincero com vocês. Se o Hugo Souza entrar, ele não sai mais. Não estou exagerando, não. Estamos falando de um goleiro que é muito decisivo. Estamos falando de um goleiro que, ao meu ponto de vista, chegou o momento dele. É impressionante o que o Hugo tem feito com a nossa camisa. E eu acredito e muito que ele terá o mesmo rendimento pela seleção brasileira. E estamos precisando. Estamos falando de um goleiro que é extremamente decisivo. Ganhamos o Campeonato Paulista com o Hugo Souza pegando pênalti dentro de casa. Até o momento, não tomamos nenhum gol na Copa do Brasil, com o Hugo Souza novamente pegando pênalti em quartas de final, e não somente por defesas de pênalti, mas sim tudo que ele faz no decorrer das partidas. Então, mais do que merecida essa oportunidade, tomara mesmo que realmente ele tenha essa oportunidade, porque ele merece. E vou falar para vocês novamente: se ele entrar, não sairá mais. É incrível o que o Hugo Souza conseguiu com a camisa do Corinthians em menos de um ano. Quando ele chegou, vivíamos um momento de pressão enorme no gol. O Cássio tinha acabado de ir embora, o Carlos Miguel daquela forma tinha acabado de ir embora, e o Hugo Souza chegou. Desconfianças de muitos, mas ele chegou rapidamente, vestiu a camisa, entendeu os ingredientes, principais ingredientes para ser jogador do Timão, e hoje é um dos principais nomes do atual elenco e caminha muito rápido, corre na verdade, para se tornar mais um grande ídolo e escrever o seu nome na história do Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo milionário, aliás, possível acordo milionário. Novas informações sobre os number whites da Neoquímica Arena garantem que o Corinthians sonha com 700 milhões de reais em um contrato, uma totalidade de 10 anos, e mais as correções sobre esses valores. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos sabendo, a diretoria do Corinthians trabalha e trabalha forte para atrair novas receitas, trazer novos dinheiros para o Timão. Sabemos que a situação financeira do Corinthians é bastante complicada. Estamos devendo o transfer ban pela compra não paga do zagueiro Félix Torres, mais riscos de transfer bans do Matias Rojas, Tadjeres, Rodrigo Garro, e também ao Shakhtar Donetsk pelo Maicon. Então a diretoria trabalha para atrair novas receitas e muito dinheiro. Conforme sabemos, o Corinthians trabalha para vender os number rights da Arena, que no momento pertencem ao grupo Ipera-Pharma, que até o momento ainda não temos novidades sobre, de repente, eles tentarem permanecer, mas algumas coisas estão surgindo. Em breve eu falarei para vocês. Mas a diretoria quer negociar por valores bem acima do que temos hoje do grupo Ipera-Pharma, que hoje a nossa casa chama Neoquímica Arena. Corinthians fechou em 2020 por 300 milhões com o Ipera-Pharma,
e hoje trabalha entre, pelo menos as informações que chegam, 700, 800, 900 milhões, ou até de repente, claro, 1 bilhão de reais, que é o meu ponto de vista, é o que vale. Pelas novas informações que surgiram, dessa vez do jornalista Samir Carvalho, do UOL, o Corinthians sonha com um contrato de 10 anos, em uma totalidade de 700 milhões de reais, aí estaríamos falando de 70 milhões de reais por ano, mas, pelas informações dele, o Corinthians quer as correções. Vamos lá. Corinthians não pode perder para a inflação. Então a proposta que o Corinthians quer, por exemplo, ele quer 70 milhões por ano, mas ele quer que o indexador corrija o contrato da mesma forma dos juros que ele paga na Arena anualmente. Então, pelas novas informações, o Corinthians quer os 70 milhões, mas absolutamente que quer que as correções dos juros seja pago, no caso, por essa nova empresa, por esse novo interessado que vier, por exemplo, a fechar os dummy rights da nossa casa. Então, vamos ficar aguardando e acompanhando se teremos alguma evolução ou algumas evoluções nessas negociações nas próximas horas, próximos dias ou de repente próximas semanas. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians só vai aceitar fechar os dummy rights com correção anual é a seguinte, vou ser bem sincero com vocês, não tem necessidade nenhuma disso. Com todo respeito à informação do Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, que é muito bem informado, que também é do UOL, sinceramente, não tem necessidade nenhuma disso. Para que ficar falando de correção? Para que ficar falando disso, daquilo? Que quem fechar terá que pagar imposto? Rapaziada, é simplesmente fechar por valores que valem. Para mim, 700 milhões é muito pouco. Vou ser muito sincero com vocês. Para mim, sinceramente, sair de 300 milhões e ir para 700 milhões depois de 5 anos é muito pouco. Para mim, no mínimo, o Corinthians ali para começar a negociar 800, 850 ou 900 milhões, que são as informações que eu recebi. Que o sonho da diretoria é trabalhar em um contrato de 12 anos, 75 milhões de reais por ano. Aí seriam 900 milhões de reais, mas já foram feitos estudos e os dummy rights da Neoquímica Arena vale mais de 1 bilhão de reais. Então, sinceramente, sem necessidade, essas questões de correções e tudo mais, é só cobrar o valor correto. Eu já falei para vocês que, para mim, o number rights correto era uma empresa que pagasse hoje os 700 milhões aproximadamente que o Corinthians deve à Caixa Econômica Federal e mais pelo menos uns 500 milhões a mais. Então, estamos falando de um Corinthians que é muito valioso. A marca Corinthians é muito valiosa e entrega muitos resultados para seus investidores, patrocinadores. Então, sinceramente, para mim ficar falando de 700 milhões com correções e tudo mais, ao meu ponto de vista, não vale a pena. É só fechar pelos valores corretos, que aí nem precisa ficar fazendo esse tipo de negociação. Claro, quando fechar, por exemplo, um novo acordo, nem que for 1 bilhão, 900 milhões, seja lá o que for, as correções já precisam ser automaticamente. Hoje, para ter uma noção, quando começamos com o Ipera-Pharma, eram 15 milhões por ano, hoje está em 18 devido às correções. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, paredão Hugo Souza, pelas palavras do Ancelotti, deverá ganhar minutos nos próximos compromissos com a seleção brasileira. O que vocês acham disso? Se ele entrar, será que ele vai sair? E quanto a essa informação de que o Corinthians quer 700 milhões de reais em um contrato de 10 anos pelos number rights e mais as correções. O que vocês pensam disso? E sobre a partida de hoje, importantíssima, contra o Fluminense no Maracanã. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais um jogo complicado, mais um jogo sofrido, mas vamos ganhar 1-0 pro Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!